Olá, tudo bem com você? Então hoje nós vamos falar sobre a chave dados e a chave histórias. E aí eu até aproveitei para tomar um café, porque talvez hoje essa chave seja uma das chaves mais libertadoras da sua vida. Todo dia, todas as chaves são super importantes, mas como só existe o agora, essa chave de hoje vai significar, talvez, só talvez, uma das melhores viradas de chave da sua vida. Quando nós pensamos em dados e histórias, a gente começa a observar que nós, como seres humanos, temos uma tendência, temos uma programação onde nós nos emocionamos muito com as histórias, né? E racionalizamos a parte de dados. Mas, na verdade, o ideal, né, o que funciona e que faz a gente crescer e parar de cair em bobagem mais rápido, porque muitas vezes nós somos aparentemente enganados com histórias, não é mesmo? Então, é a gente observar as histórias do jeito que elas são. Então, como a gente começa a pensar de forma diferente, onde a gente troca as bolas e a gente pode emocionar com os dados e racionalizar a história, a gente começa a perceber que toda história ela tem uma raiz, ela tem um significado e ela tem um porquê dos porquês. Então, quando eu começo a racionalizar e colocar em dados a história, por exemplo, para quem trabalha com a psicoterapia, com a terapia, ou quem entende um pouco mais de cérebro, de neurônio e principalmente de comportamento, a gente começa a perceber que a maior parte das histórias que são contadas por nós mesmos tem um padrão de repetição, né? E como tem um padrão de repetição, se eu encontro a raiz, eu encontro como tudo começou e eu consigo fazer racionalizar, que é a palavra, a análise de dados e eu consigo entender por que essa história chegou onde chegou. Então isso muda tudo. Então quando a gente começa a perceber as realidades que são mostradas pra gente, que é um outro assunto que a gente vai abordar, porque hoje o foco vai ser, anote, se for possível, esses 5 pontos que eu vou falar para você agora. E nesses 5 pontos, eu vou passar entre eles e você vai perceber cada um deles. Um dos pontos é a frequência. Então, eu vou falar sobre frequência e você vai entender o que é frequência, para onde ela vai e que em tudo que eu vou falar aqui agora está inserida frequência. O outro ponto é o dados, que é a chave de hoje. O outro ponto são as histórias, que também é a chave de hoje. Né? Eu já falei o quê? 3. E depois vem mais 2 pontos, que é o quê? A realidade e a percepção, tá? Então, esses serão os pontos que serão trabalhados hoje aqui. A frequência, os dados, as histórias, a realidade e a percepção. Então, quando eu começo a observar nas histórias que tudo tem uma repetição, quer dizer, uma frequência de acontecimentos, ou seja, comportamentos, atitudes que fizeram que eu, com a história que eu estou contando, chegasse até aqui, eu começo a puxar a raiz e entender como as coisas aconteceram e nem sempre é tão real quanto o que a pessoa conta, porque depende muito da percepção dela. Então, eu já falei sobre frequência, já falei sobre dados, já falei sobre história, sobre realidade e percepção. Tá vendo? Eu vou sempre estar passeando nesses 5 pontos. Então, presta atenção nisso, porque você vai compreender como que as coisas realmente funcionam. Então, a história é maravilhosa. O ser humano, ele é assim, movido por histórias, né? Só que nós precisamos entender que existem histórias, né, que tem muitas vezes um fundo por trás delas.
né? Então a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque a depender da nossa percepção, ou seja, das minhas memórias, das experiências que eu tenho, quando eu escuto e vejo uma história, eu percebo ela de acordo com o quê? Com a forma como eu vejo o mundo. Mas quando eu entendo que as histórias eu posso racionalizar, encontrar um padrão e descobrir a realidade, eu não caio mais em historinha que é contada. Você entende? E aí vários problemas são resolvidos a partir disso, não é mesmo? Porque aí se eu começar a virar essa chave e racionalizar as histórias, eu vou perceber tanta coisa que acontece no nosso mundo e que a gente não percebe, como por exemplo, existe a historinha que é contada, por exemplo, nas notícias dos jornais. Porque quando você começa a buscar a realidade mesmo das notícias, o que acontece? Ali é uma empresa que precisa gerar lucro. E quem é que está patrocinando essas empresas da imprensa? São as empresas que estão fazendo propaganda. Então, quando a gente começa a buscar a realidade, as notícias, muitas vezes, que são passadas lá, elas estão condicionadas à propaganda que vai passar no intervalo. Ou alguém que precisa se sobressair em algo e isso é levantado tanto para difamar quanto para elevar. Então, assim, quando a gente vai fazer o frigir dos ovos, as notícias realmente verdadeiras, né? Não que sejam falsas, exatamente, mas a condição que essas notícias são geradas, ela tem uma intenção de vender algo. Então, até que ponto essas notícias elas são realmente verdades? Até que ponto realmente essa sequência de acontecimentos estão sendo acontecidos nessa frequência? Olha eu com frequência de novo. Né? E quem é que está ganhando com isso? Então a gente tem que parar de ficar acreditando em tudo que a gente escuta, em todas as histórias. Porque isso é percepção. E a realidade é a intenção por trás daquilo. Outro ponto também é o filme. Muito cuidado com assistir filme. Por quê? Porque a depender de quem está criando o filme, a depender da época e da intenção, e principalmente quem está patrocinando, existem objetivos por trás. Por quê? Porque já se sabe que as pessoas, elas captam informações do que elas assistem através de percepção. Então, por exemplo, agora recentemente eu assisti um filme que eu fiquei assim, meu Deus, que é aquele Um Mundo Depois de Nós. Acho que foi esse o filme. Assisti toda empolgada, achando que ia pegar vários códigos, porque hoje eu já assisto filme pegando códigos, tá? O objetivo. Tem muitos códigos nos filmes, tá? E aí, quando assistir, se você olhar os detalhes, aí você percebe a camisa de fulana que usou um símbolo ali na frente. Você percebe as palavras e os nomes que foram citados, né? Então a gente precisa observar a intenção que vem por trás do filme, os códigos, né? No cenário, por exemplo, eu tô contando uma história para você, né? Real. Mas só que eu coloquei o que aqui? Coloquei não, né? Aqui é minha casa. E aqui tem os meus livros. E aqui tem uma planta. Tudo isso aqui está mostrando uma mensagem para você. Então, quando você bate o olho, em 5 segundos nós temos uma percepção, um sistema cognitivo, que são os olhos, o nariz, a boca e o ouvido, que olha para a realidade e percebe ela muito rápido. Então, automaticamente já existe um diagnóstico na sua cabeça, né? Programado que provavelmente eu sou uma pessoa que leio muito. E é verdade. E que eu gosto de planta, então a natureza, isso traz uma sensação de conforto, né? A roupa que eu visto, a forma como eu falo, então tudo isso rapidamente é uma percepção que você tem. Então, tudo que a gente usa
traz uma percepção. Então, cuidado com as coisas que você vê, cuidado com a mensagem, cuidado com os filmes. Os filmes, não tem aqueles filmes que a gente emociona, né? Chora. Tudo isso foi extremamente pensado para que naquele ápice houvesse uma música que fizesse com que eu me sentisse triste, que eu alegre. Você sabia, por exemplo, que na guerra do Holocausto, né, foi se organizado nos campos de concentração muitas vezes, além de deixar as pessoas sem comida, eram colocadas músicas numa frequência super baixa. Agora eu vou falar sobre frequência, tá? Presta atenção. Uma frequência super baixa que fazia com que as pessoas se sentissem cada vez mais deprimidas e tristes. Então, assim, tudo isso é uma percepção da realidade. Aí eu vou te falar um pouco sobre frequência. Quando a nossa frequência, ou seja, a forma como a gente age, a forma como a gente vive, está numa frequência mais alta, né? Nós, por exemplo, ficamos mais felizes, ficamos mais ativos, ficamos mais alegres. E quando nós entramos numa frequência mais baixa, nós ficamos mais tristes e nós ficamos mais com menos energia. Então, o que eu quero dizer? Lá no campo de concentração, quando ele colocava uma música com a frequência baixa, isso traz para as pessoas sensações e a gente começa a se sentir mais triste, melancólico, depressivo. Então, quais são as músicas que você está ouvindo? Essa é uma boa pergunta. Quais são as músicas que você está ouvindo? Né? Em que ambiente é que você está inserido? Tudo isso está criando e trazendo percepções para a sua realidade. Então, assim, o que é... Aí a pergunta é, o que é real e o que não é? Depende de como nós vemos isso. Mas a real mesmo, a nossa verdadeira realidade é realmente tudo que Deus criou. É a natureza, são as plantas, a água, né? Os rios, o ser humano. Isso é a realidade. As frequências, as energias, né? O movimento. A Terra está sempre se movimentando. Então, fora isso, tudo que vier é percepção. Tudo que vier mais é percepção. Então, a realidade, ela vem de Deus. Para todas as outras coisas, eu preciso de dados, eu preciso de algo que comprove, né? Por quê? Porque a realidade depende muito da percepção. E a maior parte das pessoas, essa é a verdade. Elas não estão vivendo a realidade. Elas estão vivendo a percepção que elas têm do mundo, né? Eu vivo a percepção que eu tenho do mundo. E às vezes, no inocente cenário desse aqui, eu já estou intencionalmente passando uma mensagem, né? Então existe muita manipulação, existe muita história, existe muita notícia, existe muito filme, né? Então a gente tem que parar de ser bobinho. Né? Precisamos parar de ser bobinho e usar estrategicamente as coisas para que a gente, né, seja mais feliz, saiba jogar o jogo. Eu posso utilizar a percepção ao meu favor. A maior parte das pessoas só age pela percepção, mas eu posso, inclusive, usar a verdade, trazer uma percepção como essa, que é uma verdade, né? Eu trouxe uma verdade de que eu leio muito, trouxe uma verdade de que eu gosto de plantas. Mas isso foi intencionalmente colocado para que você tenha essa percepção de mim. Aí a pergunta que eu faço para você é, qual é a mensagem que você quer passar? Qual é a estratégia que você está usando para que as pessoas percebam a realidade que você é? Entende? E aí, depois disso, a gente vem para o storytelling. O storytelling é uma história contada através de dados. Porque quando eu uso dados, eu consigo com que as pessoas que estão me vendo consigam formar uma imagem e trazer
uma percepção sobre quem eu sou. Né? Às vezes eu estou falando aqui para você, quem é essa pessoa que está falando? De onde ela veio? Então eu tenho que ter um storytelling onde eu conto a minha história de uma forma com que a outra pessoa perceba, através de uma imagem que ela faz na cabeça dela, quem eu sou. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu sou uma pessoa, em termo profissional, que estou há 7 anos no mercado trabalhando com digital, por exemplo. Né? Tá, Emily, isso quer dizer o quê? Nada. Por enquanto, digital não diz nada. Mas quando eu te falo que eu tenho 7 anos e uma boa parte desses 7 anos eu trabalhei em parceria com o Google e eu tinha mais de 200 sites, né, dentro e fora do Brasil, onde eu trazia conteúdo e eu vendia através dele, monetizava, aí você já consegue fazer uma imagem. Bom, 200 sites eu faço uma imagem. E quando eu começo a falar do faturamento que eu tive por ano, também já aparece uma imagem na sua cabeça. Então, ela tem conhecimento na área do digital, pelo menos na parceria com o Google ela tem. Entende? Então, isso são números, são dados através de uma história da minha vida, que eu posso falar também outras coisas, como, por exemplo, eu já trabalhei, já fui CLT até 2009. Depois de 2009, eu já só fui empreendedora. E desde lá, eu venho abrindo algumas empresas, fazendo alguns negócios sozinha. Trabalhei na área de eventos e aí eu vou construindo a minha história. Só que eu preciso trazer números para que sejam construindo imagens. Isso é o storytelling, né? Onde eu vou inserindo e o objetivo é trazer na história aonde eu estou hoje e aonde eu estava. Então, essa sensação de sair do A e vir para o B é um storytelling que marca, que percebe e que forma uma imagem na cabeça. Interessante, né? Então é isso, gente. Então, dados e história. Né? Aquele lugar onde você quer e pode chegar depende da frequência que você está. Por quê? Porque a frequência que eu quero estar, existe atitudes, movimentos, né? Coisas que precisam ser feitas para que eu aumente a minha capacidade, o meu lastro, para que eu chegue neste ponto. Então, todos nós temos capacidade de chegar onde nós queremos. Mas se fulano, cicrano e beltrano estão numa frequência, estão num lugar onde eu quero chegar, eu preciso observar e ver como que ele fez aquilo. Retirar, né, observar e absorver a parte que foi boa e que vai fazer com que eu chegue naquele ponto e eu fazer o que precisa ser feito. Né? Não existe mágica quanto a isso. Existem trabalhos, atitudes, existe comportamento, existe percepção também para que eu chegue nesse lugar. Né? Então, foca nessa chave, faz as tarefas e agora muda a chave. História, dados. Dados é emocional. Eu posso me emocionar com os dados que eu vejo, porque naquele ponto eu já sei que se eu continuar, eu vou ter resultado. Porque aqueles dados que eu vi, todos os dados que eu tenho, eu sei que eu posso multiplicar. Todos, anota isso. Todos os dados que eu tenho, eu sei que eu posso multiplicar. A história somente emocional não me traz dados, né? Então tá bom. Essa é a chave de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e a próxima chave.